para essa aula não, né? Essa leitura, para que vocês possam compreender aí o que trata o tal, que é a mesma coisa da gnose, não é a mesma coisa, mas é um pouco desse conceito aí do repouso e de repousar com esse conhecimento daquilo que existe dentro de você, que é a luz interior, que está acima de tudo, que faz tudo. Esse é o grande poder aí que nós temos dessa compreensão, para que nós possamos viver muito mais para dentro e olhar para dentro do que olhar para fora. Então aceitar as coisas, aprender a aceitar todas as coisas que acontecem conosco e entender o que é o não criado, que é o Pai não gerado, que é o princípio que permite e que permeia todas as coisas e que faz todas as coisas existirem. E esse é o conceito do Tao, no taoísmo, e aí o conceito aqui para que todos possam entender a cosmogonia aqui. Então eu vou começar agora o livro de Lietsu, que é a cosmogonia, acerca da natureza do Tao e a origem das coisas. Introdução. Os antigos diziam que o gigante Panku tinha criado o mundo ao separar o céu e a terra com um enorme machado. As montanhas e os mares encaixaram nos seus devidos lugares. Relva e revoredo e alvoredo brotaram do solo e os animais começaram a vaguear pela terra. Mas não existiam seres humanos, então a deusa Anu pegou numa terra amarelada, misturou-a com a água das nascentes e formou uma pequena figura. Assim que a colocou no solo, esta pequena coisa saltou e correu e fez ruídos estranhos com a boca. O seu nome é humanidade. Os antigos chineses viam a vida como uma dádiva dos céus e reconheciam sermos feitos da mesma matéria das montanhas, da terra, das plantas e dos animais. Lietsu, que compreendeu isso, disse: o vosso corpo não é pertença vossa. A forma que o compõe foi-vos emprestada pelo céu e pela terra. A vossa vida não vos pertence. Chegou a existir pela interação das energias do céu e da terra. A vossa mente e espírito não vos cabe controlar. Elas seguem os modos naturais da terra e do céu. Os vossos filhos e netos não são vossa posse. Eles não passam de flocos da vossa pele. Por a procriação vos ter sido garantida pela terra e pelo céu. Como a vida constitui um fenômeno natural, o melhor é deixar que assim seja. Não há necessidade de gastar tempo nem esforço a tentar moldá-la ou a restringi-la com regras e regulamentos. Ao contrário, devíamos utilizar o nosso tempo no nosso próprio cultivo, de modo a podermos vaguear e saber para onde nos dirigimos, contentar-nos e saber o que nos impede, e comer e saber a forma como obtemos nutrição. A isso se chama esquecer-se de si. E alcançar esse estado de espírito é atingir o Tao. Então esse é o conceito aqui do taoísmo, é mais ou menos esse soltar e você viver de acordo com a natureza. E aí esse conceito do Tao é semelhante ao conceito que os gnósticos têm da gnose, que é você voltar a viver conforme a centelha divina e voltar ao natural, que o natural vem de Deus. Aquilo que é incriado dá vida a todas as coisas. Esse é o capítulo 1. O nosso mestre Lietsu era pessoa humilde e sincera que vivia numa porção de terra cultivada. No estado de Shin havia 40 anos e ninguém sabia apreciá-lo por aquilo que ele era. Os seus pensamentos e ações dizem-nos que ele era invulgarmente comum. Ele levava uma vida simples e tranquila e não competia com os demais por reconhecimento. Por isso, tanto o príncipe como os ministros e os demais oficiais do governo o tinham apenas na conta de mais um dos seus súditos. Sem os encargos e problemas associados à fama e à fortuna, Lietsu podia levar uma vida de lazer e ser livre para fazer o que quisesse e para ir onde quisesse.
Para ele, ser um cidadão desconhecido era melhor do que ser uma pessoa detentora de poder e de responsabilidade. Numa altura em que os políticos faziam jogos de intriga, Lietsu achava melhor permanecer em silêncio e ser sincero consigo próprio. Claro está que há coisas a que mesmo um sábio não pode escapar. Boa noite, Marcos, tudo bom? Claro está que há coisas a que mesmo um sábio não pode escapar, mas ao não se achar vinculado aos costumes e às convenções sociais, Lietsu era capaz de lidar com a adversidade muito melhor do que qualquer outra pessoa. Mas numa altura em que no estado graçou a fome e ele deliberara emigrar para Wei, por pensar que para além do mais isso lhe daria a oportunidade de viajar para uma terra desconhecida e de alargar os horizontes do conhecimento que possuía. Os seus discípulos perguntaram-lhe. Lembra que esse livro ele foi escrito aí antes de Cristo, tá? Uns 500 anos antes de Cristo, então 2.500 anos atrás. Então vai ter alguns conceitos, algumas palavras aqui mais voltado para a China, do estado lá. Então os discípulos perguntaram para ele: agora que partis, sem que possamos prever data certa para o vosso regresso, ousamos finalmente interpelar-vos. Mestre, em busca de instrução, não terá o vosso mestre, Hutsu, proferido nada que possais repartir conosco? Eles tanto insistiram que por fim ele lhes disse: pensem nisto. Um homem experimentado jamais profere uma palavra, mas podemos constatar que tudo tem o seu lugar no universo. A natureza tem muito a ensinar-nos. Tudo quanto precisais é abrir os olhos e olhar. As mudanças que vêm na natureza seguem um curso, e as 4 estações comportam-se de uma forma ordenada. Na verdade, todas as questões humanas seguem os mesmos princípios dos trabalhos do céu e da terra. Que mais poderei dizer? Mas como os estudantes não se deram por satisfeitos e o continuaram a importuná-lo com perguntas, e um deles perguntou: Senhor, apesar de sentires não ter nada a dizer, poderás pelo menos dizer-nos o que o vosso mestre Hutsu vos ensinou? Aí Lietsu fala. Lietsu sorriu e disse: supondes que Hutsu era homem de conversar? De qualquer forma, procurarei repetir aquilo que ele transmitiu a Pouwen Moren, um condiscípulo meu. Eu encontrava-me por perto e consegui apurar o seguinte. Agora prestem atenção nesse ensinamento. Há muitas coisas no universo que não compreendemos. Por exemplo, certas plantas e animais requerem auxílio dos outros para crescerem e sobreviverem, ao passo que outras não. Também precisamos que parte da nossa comunidade cultive a terra e crie gado para sustentarem o resto de nós. Por outro lado, os cactos conseguem crescer nas condições mais hostis, sem grande apoio para sobreviver. Em geral, aqueles que não dependem do ambiente externo para sobreviverem acharão a sobrevivência mais fácil do que aqueles que dependem. Quando o ambiente de apoio se extingue, eles não perecem. Contudo, não devíamos desprezar aqueles que dependem dos outros para a sobrevivência, e devíamos deixá-los crescer à sua própria maneira, por o seu modo de vida ter o seu lugar na manutenção do equilíbrio do universo. Se tentarmos alterar o seu modo de vida, perturbaremos o equilíbrio das coisas, e a ordem do universo sairá perturbada. Todas as coisas têm o seu lugar no universo, quer sejam ativas ou passivas,
quer se movam ou não. Satisfazem a função que têm no mundo, simplesmente pelo fato de existirem da forma que existem. Tudo desempenha a sua parte no processo de criação, da nutrição, da transformação e da destruição. A criação de uma coisa constitui a destruição de outra. Sempre que alguma coisa cresce e se desenvolve, alguma outra entra em decadência. A cada instante há nascimento e morte, vinda e ida. Quando algo desaparece, alguma outra coisa emerge. Isso constitui a lei do equilíbrio natural de todas as coisas. Se subsistisse apenas crescimento isento de decadência, então o mundo ficaria sobrepovoado com pessoas, animais ou vegetação. Se subsistisse apenas decadência sem crescimento, então a vida deveria desaparecer. Para que o mundo possa ter continuidade, tem de existir equilíbrio entre todo o crescimento e decadência. Dessa forma, a vida tem continuidade no universo. Tal processo jamais se detém. Portanto, existe um princípio criativo que em si mesmo é incriado, e um princípio de mudança que em si mesmo permanece inalterável. O incriado é capaz de originar toda a vida, e o inalterável capaz de conduzir toda a mudança. Toda a produção de mudança está sujeita à continuidade. Do mesmo modo, aquilo que se desenvolve está igualmente sujeito à evolução. Boa noite, Andréia. Tudo bem? Assim resulta um fluxo permanente de mudança e de evolução, que sob a forma de lei jamais cessa de operar. Assim aconteceu com os contrários de Yin e Yang, da mesma forma que com as 4 estações. Yin e Yang formam os princípios positivo e negativo da natureza, predominando de forma alternada sob o aspecto de noite e dia. Mas acerca do incriado, podemos conjecturar apenas que permanece só em si mesmo. A realidade do supremo incriado não pode ser comprovada. Podemos unicamente supor que seja misteriosamente uno, isento de princípio e fim. O incriado vai e vem, e o seu alcance é ilimitado. Dele só podemos supor que seja único e que os seus caminhos sejam inexauríveis. Se conseguirem apreender o significado da ausência de esforço, então não haverá nada que não possam empreender. Podem tornar-se rígidos ou flexíveis, altos ou baixos, polivalentes ou ambivalentes. Se obtiverem o conhecimento de como não empreender nada para além do circunscrito pela totalidade implícita, poderão ter acesso a qualquer conhecimento e obter qualquer coisa. Todavia, se não souberem manter-se serenos em meio a todo esse mundo tumultuoso, serão arrastados para toda a sorte de problemas desnecessários. Perderão o caminho de vista, e alcançá-lo de novo deverá já tornar-se demasiado tarde, porquanto pela sua perda também se deverão perder. A vida é, tão só, a junção das energias do céu e da terra, e a sua fonte é infinita e incriada. Não possui começo nem fim. Como poderemos alguma vez chegar a alcançar o caminho do céu ou da terra? Sem pompa nem ostentação, os indivíduos esclarecidos preservam o seu modo de vida ordinário até o fim.
dotados de simplicidade e contentamento, anônimos e sem sofrerem afetação alguma por parte das suas convenções. Esse é o livro de Lao Tzu, o Tratado do Vazio Perfeito. Então sempre ele vai ensinar como a gente viver de forma simples, contentes com o que nós temos e de uma forma natural, que é o que Jesus sempre fala, que é você não buscar ostentação, não buscar o orgulho, não buscar a jactância, buscar sempre ser simples e buscar não a fama, mas buscar sim a calma e o repouso, tá? No livro do Imperador Amarelo vem escrito que o espírito do vale jamais perece, razão porque pode ser chamado de misterioso princípio feminino. A questão apresentada por tal princípio deve ser tida em conta de representar a raiz do universo que subsiste por toda a eternidade e utiliza o seu poder, sem qualquer esforço. Por ser oco, é capaz de suportar, abraçar e nutrir o espírito. É por isso que aquilo que, por ser vazio e representa o princípio feminino, engendra as diferentes coisas e é, em si mesmo, imutável, do mesmo modo que aquilo, a partir do que todas as coisas evoluem, permanece intocado por toda a evolução. Sendo autogerado e tendo evoluído de si próprio, contém todos os elementos da aparência, da substância, da força, da sabedoria, dispersão e repouso. Contudo, errado seria que o tratássemos por qualquer dessas qualidades, tá? Então no taoísmo também eles têm o princípio do incriado, que é o pai não gerado, e o da mãe, que é o princípio feminino, que aí tem a ação. O incriado ele não tem ação, é o repouso, assim como Jesus fala que nós, com o Pai, nós entramos em repouso, que é o silêncio, e a partir do princípio feminino, que é a Sofia, que é o pensamento, tem o vazio. E aí, através de Jesus, que é o verbo que vem a gente a conhecer aqui a palavra e o que existe. Mas sempre é estar nesse estado para que você possa alcançar a Sofia, a sabedoria, que é o princípio feminino. Você precisa estar vazio de si mesmo, precisa esvaziar a mente. Hoje eu vi até um vídeo, uma seguidora me mandou, e eu até republiquei, e aí uma menina dos Estados Unidos ensina as pessoas a meditarem. Eu achei até interessante isso, para quem tem dificuldade de meditar, e aí ela explica do jeito dela lá, que as pessoas para meditar mais rápido, controlar o pensamento, eles é como se fechasse o olho e não olhasse para frente, olhasse para a nuca, então como se você estivesse olhando para dentro. E assim, sempre que eu falo com vocês, eu sempre falo, o Espírito Santo às vezes pergunta para mim, você já olhou para dentro de si mesmo hoje? E às vezes eu faço esse movimento e nem percebia, mas eu coloco na minha mente, e é como se eu olhasse para dentro de mim. Então quando eu fecho o olho, quando eu penso, é como se eu olho para trás. Então esse ato de você olhar para dentro de si e guardar esse momento é você entender, conhecer a si mesmo e olhar para si, e olhar para dentro e não para as coisas de fora, externas. E é mesmo uma parte mais física, assim, que você sente que seu olhar está vindo para trás mesmo, assim. Ô Marcos, tudo bom? Marcos Paulo, a Sofia é um espírito santo, é uma deusa. O Espírito Santo, ele é uma palavra em hebraico que chama Ruach Kadosh, né? Então é a brisa, é feminino. Para os gnósticos a gente tem o conceito da Sofia, tem Barbelo, e esse conceito são as emanações do Pai. Então o Pai ele tem o princípio feminino, a parte que é o pensamento dele, que é a Sofia. E aí em alguns momentos é o Espírito Santo, tá? Que a gente chama também Espírito Sagrado. Vou continuar. O capítulo 2, esse livro ele não é muito grande, não sei se eu vou conseguir ler ele todo, mas ele depois eu posto, se dividir em 2 ou 3 partes aqui para ler, é igual do Chuang Tzu. Então é só para vocês entenderem aí o que é o Tao e como é que eles pensavam, para uma forma um pouco mais didática aí de como você alcançar esse estado de repouso e de aceitação e com a natureza interior, para você alcançar a gnose. Esse estado meditativo, os chineses, eles tinham, assim como o Zen, budismo, como eles têm essa questão de meditar e de entender,
você não precisa falar o tal, você fala gnose, fala o pai, mas o nome não importa, o que importa é você entender que é o incriado, que é o princípio que forma todas as coisas, que é o mesmo princípio que é o Pai de Cristo. Todas as coisas se acham ligadas e procedem da mesma fonte. Capítulo 2. O mestre Lietsu sentiu que os estudantes não compreendiam bem o que ele queria dizer e prosseguiu. Ele dizia que os inspirados de outrora empregavam o yin e o yang ao que se referirem à natureza das coisas, princípio do céu e da terra, masculino e feminino, e descreviam as mudanças verificadas entre o céu e a terra como a interação dessas energias. Uma vez, porém, que aquilo que é incorpóreo brota do incorpóreo, a partir do que então teriam sido originados o céu e a terra? Essa é uma pergunta. Foi a partir do nada, do domínio da indiferenciação, em que não existe nem nascimento nem morte, tendo passado a existir por mote próprio. Por jamais perecer, dura para sempre. Acha-se na terra e no céu, mas nem céu nem terra o reconhecem. É todas as coisas, mas ainda assim nenhuma o reconhece. Então aqui ele está falando desse princípio, que é o princípio da centelha divina, essa energia, igual na física quântica fala, que ele é o nada, que é o incriado, que não tem diferenciação, uma coisa só, que ele está no céu, na terra, mas ninguém o reconhece. E ele é todas as coisas, mas ainda assim ninguém o reconhece, que é essa parte aqui. Então você pensa um livro escrito há 2.500, 3.000 anos, já ter essa compreensão, que hoje é com a física quântica, hoje com os livros gnósticos, o que Jesus falava, a gente tem essa noção de que todas as coisas são formadas de uma coisa só, e tudo é feito dessa luz, dessa energia divina. Por isso diziam existir um grande princípio de unidade, de começo primordial e de substância primordial. Nesse grande princípio de origem reside o começo de toda a substância. No grande começo reside o princípio da forma material. No sublime princípio da unidade reside o começo das qualidades indiferenciadas. Não comporta sujeito nem objeto, forma nem contornos, numa altura em que a substância, a forma e as qualidades essenciais ainda se encontravam no estado indistinto de associação. Gerson, boa noite. É Tratado do Vazio Perfeito, o nome do livro. Numa altura em que a substância, a forma e as qualidades essenciais ainda se encontravam num estado indistinto de associação, existia o caos, que incorporava todas as coisas numa mistura ainda indissociável. Os elementos mais refinados e depurados que tendem a elevar-se constituíram os céus, enquanto os mais grosseiros e pesados, que tendem a permanecer embaixo, constituíram a terra. A substância, uma vez proporcionada de forma harmoniosa, tornou-se o homem. Todas as coisas se originaram e desenvolveram do elemento espiritual de céu e terra e são inseparáveis. Acham-se ligadas à origem indiferenciada. Apesar de todas as diferenças aparentes, todas as coisas se encontram ligadas umas às outras à sua origem, o tal. Capítulo 3. Céu e terra têm as suas forças e fraquezas. O mestre dizia: embora devamos a nossa existência ao céu e à terra, os poderes dos sábios e a utilidade da miríade de coisas existentes na criação em nenhum sentido são onipotentes nem autônomas, por céu e terra não poderem fazer tudo. Do mesmo modo, embora os sábios possam contar-nos acerca do passado e mostrar-nos o futuro, eles não conhecem todas as coisas. A função do céu reside em produzir vida e regê-la, mas não conseguem suportá-la nem mantê-la.
A função da terra está em dar forma aos corpos materiais e sustentá-los, mas não lhes confere vida nem lhes providencia abrigo. É função dos sábios instruir os demais e influenciá-los para o bem. É função de todas as coisas criadas conformar-se à sua própria natureza e não ir contra ela. Assim sendo, coisas há em que a terra se torna excelente, ainda que se achem fora do alcance do céu. Daí podemos concluir que aquilo que gera vida não é capaz de a suportar. Aquilo que confere um corpo e sustenta a forma é incapaz de instruir ou de influenciar para o bem. Aquele que tal coisa opera não pode ir contra o seu instinto natural. Aquilo que permanece no seu âmbito adequado não se atreve a aventurar-se para fora do seu domínio, e pode ser resumido como virtude e justiça. Por isso, a atuação de céu e terra tanto pode assumir um como outro tipo de manifestação. As qualidades de duro ou brando, leve ou pesado, macias ou ásperas, tudo isso se conforma à sua natureza apropriada e não se coíbe de se desmascarar do que lhes está consignado. Por um lado, existe a vida, do mesmo modo que aquilo que a produz. Existe a forma e existe também aquilo que a cria. Existe o som, existe igualmente aquilo que o cria. Existe a cor e aquilo que a provoca. Existe o paladar, bem como aquilo que o motiva. Tudo que é dotado de vida se acha sujeito à morte. Porém, aquilo que em si mesmo lhe deu vida jamais perecerá. A matéria é a origem de toda a forma. Porém, aquilo que cria a forma não possui existência material. O princípio sonoro reside no sentido da audição. Porém, aquilo que se torna causa desse efeito não pode ser escutado nem ouvido. A fonte da cor reside na visão. Todavia, aquilo que a produz jamais se manifesta à vista. A origem do paladar reside no sabor. Contudo, aquilo que faculta o sabor jamais poderá ser percebido através do sentido do paladar. Todos esses fenômenos constituem função do princípio de inação, ou ausência de esforço, ruei, o todo inalterável. Se compreenderem o significado da ausência de esforço, então não existirá nada que não consigais ser, por mote próprio da vontade, claro ou obscuro, duro ou brando, curto ou comprido, redondo ou quadrado, morto ou vivo, quente ou frio, que flutua ou afunda, agudo ou baixo, presente ou ausente, branco ou preto, doce ou amargo, fragrante ou fétido. Isso é ser destituído de saber e, no entanto, conhecedor de todas as coisas, destituído de poder, contudo, detentor de toda a força. Isso é o tal. Capítulo 4. Vida e morte. De partida para Wei, Lietsu parou à beira da estrada a fim de tomar uma refeição. Os seus discípulos deram com um velho crânio e se afastaram à vegetação para melhor o expor ao mestre. Lietsu viu o crânio de um ser humano que tinha mais de 100 anos. Ele pegou nele, sacudiu a terra que o envolvia e contemplou por um instante. Por fim, pousando o crânio no solo, suspirando, voltando-se para Bofeng, seu discípulo, Lietsu disse: somente eu e esse crânio compreendemos a vida e a morte. Absolutamente. Serás tu afortunado por estares morto e seremos nós felizes por estarmos vivos? Talvez seja tu o sortudo e nós os infelizes. Se nos considerarmos como seres que percorrem o ciclo da evolução,
Então, nesse caso, eu devo estar vivo e ele morto. Porém, contemplado do ponto de vista do absoluto, desde que não existe princípio nenhum de vida assente em si mesma, segue-se naturalmente que não pode existir coisa tal como morte. Muita gente sua e labuta e sente-se satisfeita por ter obtido muitas coisas. Todavia, no final, não somos tão diferentes quanto a isso deste pedaço de osso polido. Daqui a 100 anos, todos quanto conhecemos não passarão de uma pilha de ossos. Que haverá que teremos a ganhar na vida e a perder com a morte? Os antigos sabiam que a vida não pode prolongar-se para todo sempre, e que a morte não representa o término de todas as coisas. Por isso, não se entusiasmavam com o evento da vida, nem se deprimiam com a ocorrência da morte. Nascimento e morte fazem parte do ciclo natural das coisas. Este conhecimento é mais exato do que todos os vossos métodos para prolongar a vida, e fonte de felicidade mais promissora que qualquer outra. Somente aqueles que conseguem ver por entre as ilusões da vida e da morte se poderão renovar com o céu e a terra e envelhecer com o sol, com a lua e as estrelas. Capítulo 5. Sombras, sons e fantasmas. A ação de uma coisa produz efeito noutras. Num universo em que todas as coisas se acham interligadas, isso é apenas natural. Assim, uma forma e a sua sombra, um som e o eco que produz, sempre permanecem ligados. Quando há ação, dá-se um efeito. Quando se produz um efeito, gera-se uma resposta em termos de ação. Vem descrito no livro do Imperador Amarelo o seguinte: quando a forma se move, não produz forma, mas sim sombra. Quando o som se propaga, não emite som, mas apenas eco. A imobilidade não gera imobilidade, mas movimento. Embora as coisas sejam diferentes na aparência, todas brotam da mesma origem e regressarão à mesma fonte. Certas coisas poderão perdurar mais do que outras, mas todas as coisas eventualmente retornarão àquilo que eram antes de chegarem a existir. As pessoas empregam termos como início e fim para descreverem o começo e o término das coisas. Contudo, início não passa da reunião resultante de um aglomerado da energia, e o fim consiste simplesmente na dissolução ou dispersão dessa energia. Aquilo que se reuniu pode facilmente dissolver-se, caso as condições tornem isso favorável. Aquilo que sofreu dissolução pode voltar a reunir-se, caso as condições, as circunstâncias sejam apropriadas. Isso é o que nós mortais entendemos por princípio e fim. Por isso, quem poderá dizer que existe um começo ou um fim? Se bem que para nós esta condensação da forma no estado de aglomeração constitua um começo, do mesmo modo que a sua dispersão um fim, do ponto de vista da dispersão são o vazio e o sereno que constituem o começo, e a condensação na forma que formam verdadeiramente um fim. Por isso, existe uma alternância contínua em que os constituintes são o momento e o fim, e a verdade subjacente é a de que não existe nenhum começo, nenhum fim absolutamente. A vida e a morte seguem o seu curso natural, e nós devíamos deixar que ocorresse, e se dispersasse do mesmo modo. O problema para muitos é que quando chega a hora de partir, ainda se agarram à vida.
e quando é tempo de alguma coisa vir ao mundo, impedem-na. Isso atenta contra a ordem natural das coisas. É por isso que os antigos diziam que o que tiver que suceder, sucederá, e o que tiver que ceder, cederá. As pessoas esforçam-se por fazer com que as coisas aconteçam, ou com que deixem de acontecer, por não compreenderem a ordem natural das coisas. Acreditam que podem controlar o resultado das coisas, e no final, após um imenso esforço, descobrem que o trabalho árduo produz o efeito oposto. O curso da evolução termina onde começou, sem existência de nenhum princípio. Onde teve início, é aí exatamente que acaba, no inexistente. Eis um modo paradoxal de declarar que não existe nenhum começo nem fim. Tudo aquilo que possui vida retorna à condição destituída de vida. Aquilo que possui forma, de novo regressa à ausência de forma. Isso que chamo isento de forma não constitui o estado informe original. Aquilo que aqui é denominado destituído de vida possui anteriormente vida e subsequentemente passou à extinção da morte, enquanto o inanimado original não conhece desde o princípio nem vida nem extinção. Uma vez mais se faz aqui presente uma distinção entre o imutável princípio criador de vida, tal, ele próprio destituído de vida, e todas as coisas viventes que se acham num fluxo constante entre vida e a morte. Aquilo que possui vida deve, pelas próprias leis da sua existência, ter um fim. Tal fim não deverá ser evitável, do mesmo modo que toda criatura vivente não poderá evitar ter nascido. Por isso, aquele que procura perpetuar a sua vida ou impedir o próprio fim, permanece enganado quanto ao seu destino. O elemento espiritual existente no homem faz parte do princípio do céu, assim como o corpo é moldado pela terra. O que pertence ao céu é etéreo e esparso. O que pertence à terra é denso e aglomerável. Quando o espírito abandona o corpo, cada um desses elementos retoma a sua natureza real. Aquilo que é puro e leve erguer-se-á e subirá aos céus, e aquilo que é denso e pesado afundar-se-á e será absorvido pela terra. É por isso que os espíritos desencarnados são chamados fantasmas, o que pronuncia aquilo que retorna à sua verdadeira morada, a região do supremo vazio, céu e terra. A nossa vida neste mundo constitui uma jornada ao longo do ciclo, a que chamamos de vida. À semelhança de convidados, demoramo-nos algum tempo neste reino, antes de partir para outro. Mas quem poderá dizer quanto tempo este viajante permanecerá no reino seguinte antes de embarcar numa outra visita ao reino dos vivos? O imperador amarelo disse: se o meu espírito retorna pelos portais por onde ele veio, e os meus ossos voltam para a fonte da sua proveniência, onde poderá o eu continuar a existir? 6. Estágios da vida. Entre o nascimento e o seu fim, o homem atravessa 4 grandes estágios: a infância, a adolescência, a maturidade e a velhice. Na infância, a força vital acha-se concentrada, a vontade coesa e a harmonia generalizada do corpo, em perfeito estado e de acordo com a natural ordem das coisas. Os objetos externos não produzem nenhuma impressão de injúria nem afetam a criança. E quanto à sua natureza moral, nem a virtude nem a ética lhe poderão restringir a vontade. Despida e livre de convenções, ela segue a senda natural do seu coração. Na adolescência,
As paixões carnais tornam-se exuberantes e violentas, e o coração deixa-se assaltar por desejos e preocupações volitivas. O homem expõe-se ao ataque dos objetos dos sentidos, e dessa forma as circunstâncias externas dirigem-lhe o surgimento e o desaparecimento das emoções. A vontade e a intenção são restringidas pelas convenções sociais. A competição, o conflito e a intriga passam a constituir a norma nas interações das pessoas com as pessoas. A aprovação ou reprovação dos outros ganha importância, e a sincera e honesta expressão do pensamento e do sentimento perdem-se. Na idade avançada, o poder dos desejos e inquietações perde a intensidade, e a sua moldura corporal busca o repouso. Em comparação com os anos da juventude, sentimos-nos mais em paz e à vontade conosco próprios. As convenções sociais e as influências externas têm menos impactos em nós e desinteressamo-nos pelos heróis e pela competição. Esse estágio, apesar de não ser equivalente à plenitude da infância, em que a pessoa está em harmonia com a ordem natural das coisas, é mais sincera consigo próprio do que o da adolescência. Ao morrer, penetra no repouso e retorna ao absoluto. Por esta altura, nada sabemos, nada fazemos, nada sentimos. A nossa energia volta a unir-se à sua fonte. Confúcio também falou sobre os estágios da vida. Ele dividia a vida em 3 períodos e dizia: na juventude, o nosso sangue e energia permanecem instáveis. Por isso, nesse período, precisamos domar o desejo sexual. Na maturidade, o nosso sangue e energia são fortes e agressivos. Por isso, nesse estágio da vida, precisamos domar a nossa natureza competitiva. Na velhice, o nosso sangue e energia acham-se enfraquecidos. Por isso, precisamos dissolver o apego que sentimos pelas coisas. Tanto os taoístas como os confucionistas deixaram valiosas informações acerca da natureza humana e das mudanças que se dão durante o nosso tempo de vida. Para os confucionistas, o que era importante era compreender o que precisa ser feito em cada período da vida, de forma a podermos ser úteis à sociedade, viver de uma forma honrada e interagir de uma forma harmoniosa com os demais. Para os taoístas, o que era importante era compreender que a infância, a juventude, a idade avançada e a morte constituem estágios da vida que precisamos atravessar. Compreendendo isso, poderemos aceitar as mudanças por que passamos e encará-las como uma sequência natural dos acontecimentos num ciclo de nascimento e morte. Capítulo 7. A vida é árdua, a morte é repouso. Acabou minha água. Estão gostando aí desse conhecimento do Lietzu? Eu gosto muito desse livro, para a gente conseguir compreender e aceitar algumas coisas, principalmente a vida e a morte, principalmente as mudanças que a gente passa e aceitar e ter essa calma. Às vezes as pessoas perguntam: nossa, mas como você é calmo, como você é? Então, eu sempre busco, além do gnosticismo, ter essa compreensão. O gnosticismo ensina, mas também tem esses livros que conseguem ensinar como a gente viver contente com o que nós somos, o que nós temos, e não ficar buscando, competindo uns com os outros e não ter essa vaidade, né? Porque o problema é o apego às coisas do mundo, o apego à competição, às coisas. E a gente tem que deixar isso e viver de forma natural. Então nós somos pessoas que têm que aprender a isso, a buscar a simplicidade, viver de uma forma ordinária. Não buscar a riqueza por meio da competição, fazendo mal pelos outros, ou brigando, tal, acima de tudo. Lógico, se vier, porque é um ciclo natural do seu trabalho, e vier, bem. Se não vier, amém. Você precisa só do mínimo para viver. Ter uma família, ter o alimento,
e você se sentir satisfeito com isso, e todas as coisas serão acrescentadas. Jesus mesmo dizia, a gente não tem que ficar preocupado com o que a gente vai comer, beber, vestir. Se você não fizer esforço, buscar o reino de Deus dentro de você, essas coisas serão acrescentadas, essas coisas virão. Agora, se você correr atrás dessas coisas, essas coisas vão fugir de você. Então esse é o conceito, isso é um não esforço, tá? Isso é Ruei que eles falam aqui, que é esse não esforço, você olhar para dentro de se repousar e as coisas vão se alinhar, o que você precisa virar. Assim como Jesus falou, que o Pai ele dá para os pássaros do céu, para os pássaros e para os lírios do campo roupas melhores do que as de Salomão. E ele veste eles melhores. E também para as pessoas que ficam buscando as coisas, tem que entender, você tem que entrar e ser como uma criancinha. O que é uma criança? Uma criança que amamenta é aquela que depende totalmente do pai e da mãe para comer, para viver. E ela está ali, amamentando no peito e tranquila, sabendo que o pai está protegendo, que a mãe está alimentando. Assim você tem que entrar para dentro de você e se alimenta da mãe. Ou você peça para o Espírito Santo as coisas que você precisa e relaxa, e as coisas virão. Você vai estudando, vai trabalhando, vai fazendo as coisas conforme elas vão surgindo, mas não vai se inquietando e tendo ansiedade do mundo para viver uma vida e perder a sua energia vital. Senão você vai ficar doente, vai ficar com depressão. E cada vez que você busca algo e não alcança aquilo, isso torna um trauma dentro de você. Você às vezes fica triste, às vezes você se culpa, principalmente que nem filhos, às vezes se acha incapaz e tenta provar para os outros, e isso é muito ruim. Então a gente tem que sempre buscar se acalmar, porque as coisas vão surgir. É isso mesmo, amiga. Você vê, as pessoas têm muito ego e buscam. A gente tem que sempre aceitar as coisas, lógico, orar e buscar, e ficar tranquilo que o que é nosso virá. As pessoas ficam tentando aparecer mais que os outros, ter ganância e tal, e a gente não tem. A única coisa que tem que fazer é dar o fruto e fazer o bem para as pessoas, e isso virá, porque Jesus ensinou isso pra gente. Eu vou continuar aqui, essa parte aqui é bem legal também, é a parte aqui para você entender como é a vida e esse conceito de mesmo na velhice, as pessoas que vivem mais são aquelas que se esforçam menos, tá? Você vê as pessoas estão correndo, elas acabam morrendo de ataque do coração, fazendo coisa. E aquela pessoa mais tranquilinha é aquela que vive mais, aquela que vive 100 anos. A vida é árdua, a morte é repouso. Viajava Confúcio certa vez com os seus discípulos pelo Monte Tai, quando vislumbrou um velho que perambulava pela pradaria. Seguia envolto numa pele de veado, presa à cintura com uma corda, a cantar à medida que a tocando um alaúde. Confúcio, dirigindo-se, lhe indagou: meu amigo, que é que o torna tão satisfeito? O velho respondeu-lhe: tenho muitas razões por que me alegrar. Deus criou tudo o que existe, mas por entre todas as coisas de sua criação, o homem é a mais sábia. E como me calhou, por sorte, tornar-me num, essa é a primeira razão para a satisfação que sinto. Além disso, existe a distinção entre homem e mulher, sendo certo que o homem é mais respeitado e goza de mais privilégios do que a mulher. Assim, preferível ser homem, e devido a que eu seja homem, eis aí a segunda razão para me sentir satisfeito. Depois, algumas pessoas nascem e jamais contemplam o sol e a lua, nem jamais chegaram a abandonar as fraldas. Mas eu já vagueio por aqui há uns 90 anos. Essa é a terceira razão para minha satisfação. Finalmente, não me importo em saber se sou rico ou pobre, e sei que nascimento e a morte constituem o destino final de todos os seres humanos e a ordem natural das coisas. Enquanto muitos se preocupam por serem pobres e temem a morte, eu não me deixo incomodar por essas coisas. Por isso, que coisa me deverá tornar infeliz? Após ter escutado isso, Confúcio ficou impressionado. Que excelente exemplo de descoberta de autocontentamento,
o teu. E virando-se para os discípulos, disse: Eis aqui um homem que sabe como enfrentar a vida. Numa outra ocasião, quando Confúcio estava a caminho do reino de Wei, encontrou um eremita que tinha pelo menos 100 anos. No calor da primavera, esse homem usava um casaco de pele e juntava grãos que os agricultores tinham deixado para trás nos campos. Enquanto trabalhava, o homem cantarolava. Confúcio observou-o durante algum tempo e a seguir comentou com os seus estudantes: Este velho é um homem tanto, e bem que deve valer a pena conversar com ele. Quem gostaria de ir ao seu encontro e descobrir o que ele terá a dizer? Tzu Kung ofereceu-se como voluntário e caminhou para junto do aterro dos campos. Esperou que o velho se aproximasse e, quando se encontravam à distância de conversa, Tzu Kung disse-lhe: Senhor, estais velho e cansado, e ainda assim precisais de labutar para ganhar o sustento? Estendo-vos toda a minha simpatia. O velho ignorou a observação de Tzu Kung e prosseguiu ao longo do campo, a apanhar grãos e a cantarolar. Tzu Kung percebeu que algo devia estar errado, de modo que foi ao encontro do velho e desculpou-se. Aí o velho homem olhou para Tzu Kung e disse: Por que razão serei tão patético que deva sentir pena de mim? Tzu Kung ainda se aventurou a dizer: Bom senhor, pensei que não trabalhasseis tão duro quando era jovem, e durante a vossa vida de adulto não tenhais querido alcançar renome, e em resultado não tenhais tido esposa nem filhos que olhassem por vós. Agora que vos encontrais envelhecido e que a morte se aproxima, cantais e ris, e nem sequer percebeis ter perdido os melhores anos da vossa vida. O velho sorriu e respondeu a Tzu Kung: Eu rio e canto por me sentir feliz. Pensa nisso. Se tivesse passado os meus anos de juventude a esforçar corpo e mente, e se tivesse despendido todas as minhas energias a competir com os outros durante os meus anos de vida adulta, não teria chegado aos 100 e não seria tão saudável quanto sou. Em relação ao fato de não ter família, tanto melhor. Dessa forma, não precisarei preocupar-me com o seu sustento quando morrer. Poderás dizer-me por que razão não deveria estar satisfeito? Tzu Kung respondeu de imediato: Querer viver e temer a morte fazem parte da natureza humana. Tu pareces sentir-te feliz por teres de morrer, coisa que não consigo entender. O velho disse-lhe em resposta: A morte e a vida constituem ciclos da ida e do regresso. Quando abandonamos o mundo, talvez nasçamos num outro mundo. Qual será melhor, a vida ou a morte? Difícil deverá ser dizê-lo. Agora então, por que razão deveremos tornar a vida árdua para nós próprios neste mundo, quando nem sequer sabemos se estaríamos melhor vivos ou mortos? Após Tzu Kung ter escutado essas palavras, sentiu-se amplamente confuso e foi confiar o que sentia a Confúcio. Mas Confúcio apenas assentiu. Tal como eu pensava. Valeu a pena descobrir o que este velho tinha a dizer. Pelas observações que fez, parece que terá encontrado as respostas que procurava na vida. Mas não descobriu tudo. Foi por essa altura que Tzu Kung se cansou dos estudos e pensou que tudo quanto fizera teria sido inútil. Voltou junto a de Confúcio e disse-lhe que queria descansar. Confúcio disse-lhe: Enquanto viveres, a vida não te dará descanso.
Então não haverá sítio onde possa descobrir um descanso do meu trabalho? Confúcio exibiu um misterioso sorriso e disse: Na verdade, existem muitos lugares onde poderás encontrar repouso. Olha bem para as sepulturas, as tumbas, os vales profundos e os cumes elevados. Isso são todos lugares de repouso. Tsukung então exclamou: Ah, agora sei, porque já deu uma hora já. Agora sei porque aqueles de nós vivos não conseguimos saber o que significa repouso, por o repouso ser unicamente para os mortos. A morte deve, na verdade, ser verdadeiramente sublime. É a morte que traz repouso aos nobres de coração e resignação aos homens vulgares. A pessoa satisfeita encontra repouso na morte, e para o ganancioso, a morte coloca um término na sua longa lista de desejos. Confúcio, a seguir, disse ao seu estudante: Parece que por fim percebeste o que significa. Os homens conhecem as alegrias da vida, mas não possuem noção das suas amarguras. Sofrem com o peso da decrepitude, mas ignoram a paz que encerra. Conhecem a angústia da morte, mas nada sabem do descanso que proporciona. A vida é trabalho árduo e a morte é repouso. A maioria pensa que a vida seja uma coisa feliz, sem perceber que, por vezes, a vida é mais difícil do que a morte. A vida não nos dá descanso. Labutar, na planificação ansiosa do futuro, escravizar-se a alcochoar a armação do corpo. Tais são as preocupações que nos preenchem a vida. Do mesmo modo, a maioria das pessoas acredita que a idade avançada nos traga solidão e o desespero. Só que não percebem que por vezes na velhice conseguem recuperar a vida despreocupada e feliz da sua mocidade. Sabem unicamente que a morte deva ser algo terrível, sem perceber que a morte constitui um repouso da nossa árdua labuta. O sábio Yentsu, que também compreendera o sentido da morte, disse: Como era excelente a perspectiva da morte que os antigos tinham, por ser capaz de trazer descanso aos generosos e aos que cultivaram mente e espírito, aos honrados e aos virtuosos. Para quem representava uma experiência de libertação, um descanso tão esperado de uma vida de labores. A morte ajudava aqueles sem escrúpulos a pôr um termo à infelicidade do desejo. A morte é a ação da eficácia da virtude, ou seja, a morte faz abolir todas as distinções artificiais e temporárias do mal e do bem, que só neste mundo de relatividade encontram suporte. Os antigos falavam dos falecidos como aqueles que estavam de regresso. Porém, se os falecidos são os que regressaram, então os viventes acham-se em meio a uma viagem. Por outro lado, se aqueles que viajam fracassam na descoberta do lar, quando a sua viagem termina, separam-se da sua morada. No entanto, muita gente vagueia sem retornar à sua morada. E ainda assim, ninguém percebe tal erro. Que homem abandonará a sua aldeia e se separará dos seus parentes e amigos, alienará o seu patrimônio e vagabundará pelos 4 cantos da terra sem regressar mais a casa? Por certo modo que o mundo o terá na conta de libertino e de insensato. Por outro lado, tomemos o exemplo daquele que se atém à respeitabilidade, bem como aos assuntos da sua vida, e sente apreço pela sagacidade e pela estima, e desse modo cria reputação e se faz valer entre os amigos, sem se deixar deter. Uma vez mais, de que tipo de pessoa se tratará?
Certamente o mundo deverá olhá-lo como um cavalheiro, possuidor de um grande saber e um bom conselheiro. Ambos constituem exemplos de indivíduos que perderam a orientação, conquanto o mundo seja indulgente com um ao invés do outro. Só o homem sensato, sábio, sabe a quem terá perdido a sua natureza original e quem a possui. Associa-se àqueles que encaram a vida e a morte meramente como caminhar e dormir, e afasta-se de quantos se deixam permear pelo esquecimento do retorno. E aí, querem que eu pare ou quer mais um capítulo? Eu também tenho o capítulo 8 ainda, que é o valor do vazio. Acho que eu vou fazer outro dia. O valor do vazio, já 9:16. Mas é muito legal esse livro. Eu vou depois, no outro momento, eu leio mais o capítulo 8, vai até o capítulo 14, eu acho. Foi metade. A última é bem legal. Aí tem outra parte. Eu vou continuar depois, mas só essa introdução já foi bem legal para vocês entenderem. Então, depois, quem quiser, eu passo esse livro também em PDF para vocês, mando um e-mail. E ele é muito legal para ler. Eu já li ele umas, sei lá quantas vezes, ouvi ele e li. E eu acho muito legal. Até estou lendo aqui porque o meu celular que tinha o aplicativo de leitura quebrou, aí eu estou tendo que ouvir só os outros livros, não os PDFs, aí eu tô gravando aqui para depois eu ficar ouvindo eu falando, entendeu? Então vocês pegam também quando eu postar, sempre peguem para estar fazendo caminhada, alguma coisa, ler um livro, e também para vocês entenderem aí como se contentar mesmo. E a gente tem que pensar na vida e na morte como coisas naturais e não ficar com medo. No livro de Tiago, o Apócrifo de Tiago, Jesus fala: o reino pertence àqueles que não têm medo da morte, aqueles que se dispõem à morte. E isso que Jesus nos ensinou. Então ele fala: não se apegue, não ame a sua própria vida aqui. Então a gente tem que entender isso e se despir. Isso é se despir do corpo. É quando você perde esse medo da morte, esse apego ao corpo, à vida, você entende que você é imortal. Se você é imortal, você não tem que ter medo da morte. Tem uma passagem, até umas pessoas falam: ah, você é crente, então por que você tem medo de morrer, né? Se você acredita que está salvo e que Jesus te dá um lugar melhor, você vai, e as pessoas ficam apegadas ao mundo. Isso é o conceito aí. E a ressurreição para Cristo já é interno. Aqui eles não entendem isso, no taoísmo eles não conhecem Jesus, Jesus veio depois de Lietzu. E então eles não têm essa noção, eles conjecturam, né? Eles falam: existe o incriado, existe o repouso, e ninguém vai saber o que é a morte. Aí Jesus ele vem e traz quem é o incriado, traz quem é o repouso, e traz também essa condição da vida, e a gente alcançar a ressurreição em vida, e ele é o caminho. Por isso que eles falam: como é que é o caminho para ir e voltar à sua morada? Tem gente que perde e não volta. E aí Jesus é o caminho para você voltar ao seu lar, que é o Pai. Você veio do Pai e vai voltar para Ele. Por isso que Jesus é o caminho para voltar ao Pai, para você não viver aí perdido. Então não seja ganancioso, busque o contentamento e fazer o bem para as pessoas. Como eu digo, né, a religião verdadeira, sem mácula para Deus, é ajudar os órfãos, as viúvas e guardar-se da imaculado do mundo. E a gente sabe que o mundo não é só, as pessoas pensam ouvir, música do mundo, não. Isso vocês têm que se guardar dos arcontes, do poder dos arcontes, tudo que eles querem, todas as religiões aí que são dominadas por eles aí, essas regras e doutrinas e convenções. Como eles falam, né, na infância você não tem essas regras e convenções, na adolescência eles moldam você e aí você começa a seguir por regras e regras morais e regras do mundo. E aí, de igreja, seja de clube, de culto, de que você participa da sociedade, e aí você fica preso e não vive mais de uma forma natural. E viver de uma forma natural é você se desligar de tudo isso e viver conforme a sua natureza. Seguir seu coração. Quer fazer uma coisa? Siga seu coração.
não importa com a opinião dos outros ou o que os outros vão falar, pensar o que a sociedade vai dizer, siga o seu coração sempre visando o bem. Então, é isso, espero que tenham gostado. Obrigado, André, obrigado, Marcos, obrigado a todo mundo aí por participar. E vou tentar fazer amanhã, se não no domingo, aí eu termino esse livro aqui, continuo esse livro que é muito legal, e depois eu volto para a Bíblia Agnóstica aí para vocês. Esse é bom para vocês terem uma noção, para depois quando vocês leem os livros gnósticos, vocês conseguirem associar, e ele é bem mais prático, assim, é um mestre ensinando para os discípulos de uma forma mais simples. Tchau, gente, boa noite, bom fim de semana para vocês.